conseguimos o grande objetivo, que era vencer. Vencer principalmente com uma reviravolta e com uma atitude muito grande na segunda parte, com a ajuda de 5 jogadores que entraram, que também deram essa capacidade de duelos mais ofensivos e de agressividade, e que acabou por fazermos mais 2 golos. Acabamos fazendo 2 golos. Conseguimos também dar alguns minutos a alguns jogadores que têm jogado menos para manter o ritmo, que era importante, e outros que têm jogado mais, mas por um motivo ou outro não tiveram, por exemplo, no último jogo da Sul-Americana. Eu dei folga para eles, desta vez jogaram, porque vocês sabem que eu não sou um grande defensor de grandes folgas. Eu acho que é importante toda a gente estar focada no trabalho, joga ou não joga. Eu sou daqueles que é importante toda a gente estar imbuída no espírito, e foi isso que aconteceu. Toda a gente ali, mesmo os que não jogaram, estavam imbuídos, principalmente nos golos, toda a gente a festejar, toda a gente a viver o momento, e os jogadores estão de parabéns. Ô Jardim, parabéns pela vitória, mais uma aqui no Mineirão. Queria que você falasse um pouquinho sobre um período que se aproxima, né, janela de transferências, e queria entender um pouquinho como que vai ser o seu papel dentro do Cruzeiro nessa janela de transferências, como que se já foi conversado, acredito que sim, né, sobre esse elenco que monta o Cruzeiro, que vai passar por uma ideia que agora, de fato, né, tem as suas ideias de jogo. Qual que vai ser a sua participação dentro dessa nova janela de transferência do Cruzeiro, Jardim? Bem, 2 questões, não é? A primeira questão, a janela do Cruzeiro é igual à janela de todas as equipas do Brasil. Mas com certeza que hoje é mais difícil trazer jogadores para o Cruzeiro do que era há 3 meses. Os nossos jogadores têm mostrado talento, têm mostrado capacidade, e hoje em dia não há qualquer jogador que joga e vem jogar no Cruzeiro. Por isso a janela só servirá se nós conseguirmos trazer mais elementos para o grupo, que dê mais um equilíbrio no plantel. Mas neste momento nem estou pensando muito na janela, porque neste momento é importante. Este grupo tem dado uma resposta efetiva, mesmo aqueles que jogam menos, e estou satisfeito. A janela, vamos ver se existir necessidade. Eu penso que há 3 meses atrás existia muito mais necessidade, toda a gente estava a falar da janela, e agora os próprios jogadores mostraram que muitos dos reforços vieram de dentro, e isso é gratificante para nós que trabalhamos no dia a dia. Em relação ao meu papel, é o mesmo do que foi quando eu cheguei. Vocês sabem muito bem, isso foi claro quando eu cheguei. Eu não queria ser um treinador só para escalar o 11. Eu tenho um papel importante no treino, no planeamento, em termos de capacidade física, já falámos, em termos de psicologia, em termos de organização do treino, e também daqueles jogadores que a gente quer ir buscar para o nosso modelo de jogo, não só a estratégia, mas modelo comportamental. E a única contratação que fizemos neste período, que foi o Wanderson, foi já um jogador que entrou com o meu aval e com o aval da equipa técnica, e eu acho que nada mudou. Eu acho que o futuro terá que ser assim, não só no Cruzeiro, em todos os clubes. Eu acredito que esta é que deve ser a metodologia, não é? O treinador que organiza a equipa tem que ter sempre um papel importante naquilo que é os jogadores que ele necessita para a estrutura. Jardim, muito foi especulado aí nesses dias, né? Qual seria o time que você mandaria a campo? Até chegamos a pensar que você poderia ter mandado o time com 100% de jogadores que não vinham sendo aproveitados em muitas partidas, considerados reservas. Eu queria saber de você o porquê do aproveitamento aí de ter entrado como titulares o Vidalba, o Romero e também o Christian, né, que vem aí de vários jogos seguidos. Como eu falei anteriormente, Romero, se não jogava este jogo, podia estar 10 dias sem jogar. Não é muito bom, não gosto.
Vilhaba e Christian não foram ao Equador, ficaram uma semana de folga a semana passada, e eu não queria repetir outra vez uma segunda semana eles de folga, porque eu acredito que o treino é importante, mas a competição, o foco da competição é fundamental para os jogadores manterem uma atitude competitiva. Eu não esqueço aqui 2 semanas atrás, toda a gente falava, o Flamengo descansou os jogadores todos e vem fresco, mas não correu mais do que o Cruzeiro, não teve mais atitude do que o Cruzeiro. Para mim o mais importante é recuperar os jogadores, com certeza, não queremos jogadores fatigados, mas queremos jogadores com foco. O foco é eles estarem todos imbuídos neste espírito, e foi isso que aconteceu, com exceção do Eduardo, que nos últimos 2 jogos apresentou alguma fadiga, foi o jogador que nos últimos 3 jogos jogou mais, por isso hoje ficou de fora, e o Cássio tinha vindo a jogar sempre, também demos a possibilidade ao Léo de voltar. Jardim, e até dentro desses jogadores que ficaram fora, né, você citou o Eduardo, o Cássio, tem a questão do Marquinhos também. A gente sabe que tem uma situação contratual envolvida nisso aí, entre Cruzeiro e Arsenal. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação e se você, de fato, não conta mais com o Marquinhos, como que tem sido essas conversas com a diretoria nesse sentido. Não, o Marquinhos é uma situação muito simples para nós. Vocês sabem que o Marquinhos não é nosso jogador, é jogador do Arsenal, está aqui por empréstimos e teve uma obrigatoriedade de jogos que a maioria não foram realizados comigo, não é? Foram realizados com os treinadores antecedentes. E eu e o clube pedimos ao Arsenal para conseguir que ele jogue mais alguns jogos para eu fazer melhor uma avaliação daquilo que é a qualidade dele para a nossa estrutura, não é? A qualidade dele tem, com certeza, mas para aquilo que é a nossa estrutura, e estamos à espera que o Arsenal abra essa porta de ele poder fazer mais alguns jogos, porque ele é nosso jogador até 31 de julho. E se o Arsenal, como eu acredito, porque é para o bem do jogador e para o bem da sua evolução, ele com certeza que voltará. E nessa sequência positiva, isso talvez fique mais fácil para o aproveitamento desses jovens, né? O quão te traz orgulho também ver um Cauã Prates tendo uma partida de gente grande, né, com 16 anos apenas, o Kenji também atuando bem, o Murilo aparecendo, esses 3 jovens aí que há pouco tempo estavam aí no Sub-20 e agora já frequentando mais aqui o profissional do Cruzeiro. Estes 3 jovens já estão no profissional há algum tempo, não é? A gente fez a opção de deixar sair o Marlon para o Prates chegar ao profissional, abrimos a vaga do Marlon pelo Prates. Também abrimos a vaga do Murilo pelo Henrique, que se lesionou, o Kenji também pelo outro jogador que saiu, e são jogadores que estão a treinar connosco diariamente e sabem que num momento ou outro iam ser chamados, e eu fico satisfeito de que eles tenham aproveitado as oportunidades e mostrado dentro de campo o seu talento, porque uma das nossas linhas neste projeto Cruzeiro é também apostar em alguns jogadores da formação e principalmente o trabalho desenvolvido na Toca 1 por todos os treinadores e por todos os staff do Cruzeiro. Jardim, voltando a respeito da janela de transferências, né, você disse que os jogadores demonstraram essa vontade, essa superação, então o próprio Cruzeiro, com o elenco que tem, está resolvendo, mas você ainda pensa em algumas carências de posições? Por exemplo, no início você queria um ponta, né, um atacante mais de beirada, ainda segue nessa procura? O Cruzeiro busca zagueiro, busca lateral esquerdo, porque agora tem só Kaique e o garoto, né, o Prates. Busca para algumas posições específicas ainda nessa janela? O Cruzeiro vai quente nessa janela ou nem tanto? Bem, não. A informação que eu quero vos dar é que hoje em dia é mais difícil trazer jogadores para o Cruzeiro, não é? O Cruzeiro está apresentando alguma performance, alguns jogadores. Com certeza que a janela, todos os clubes vão fazer alguns acertos que têm que fazer,
Mas isso não é uma preocupação que eu tenho neste momento muito grande. Com certeza que estamos também a criar um gabinete de scouting que permita uma melhor verificação dos jogadores com o perfil adequado para jogar no Cruzeiro. Estamos a trabalhar na construção desse gabinete, estamos a construção de alguns nomes, com certeza, mas sempre a parecer que a grande força do Cruzeiro para esta época, a época de 2025, é este grupo que está cá. Este grupo tem que ser a força. Depois, com certeza, se entrar um ou outro acerto, é um extra, mas a força do Cruzeiro tem que ser dentro deste grupo que conseguiu, mesmo desacreditado, que toda a gente sabe, um grupo que foi extremamente desacreditado, hoje em dia conseguiu-se superar e está, ainda não fez nada, mas está-se a demonstrar jogo após jogo boa atitude e competência, e isso para mim é muito importante. Boa noite, Jardim. Parabéns por mais essa vitória, né? Cruzeiro vem numa sequência boa. Queria te perguntar sobre o Gabigol, que ele fez mais um gol hoje, só que a gente vê em muitos momentos ele jogando fora da área. Você já disse que gosta dele como um segundo atacante, mas esse tipo de movimentação dele saindo bastante é algo que você quer, algo mais vindo do jogador, e aproveitando... Você coloca vários jovens para jogar, a gente pergunta de outros que não estão jogando ainda assim. Batistella, como é que anda a avaliação desse jogador que está destacando bastante no Sub-20 do Cruzeiro? Obrigado. Em relação, quando jogamos com dois atacantes, às vezes um flutua mais. Temos como atacante que é Lautaro, Dinino, Bolassi e mesmo Caio, não são jogadores de grande flutuação, são jogadores, como se diz, aquele ponta de lança de raiz. O único jogador que pode ter uma maior flutuação é o Gabriel e porventura ele algumas vezes necessita de fazer essa flutuação. Mas eu gosto que ele entre na área porque ele é um grande finalizador. Em relação aos outros jovens, nós temos muitos talentos na base, mas com certeza que a porta para esses talentos tem que ser aberta paulatinamente. Não podemos tirar os jogadores de um momento para o outro do campeonato sub-20 e tirá-los do seu ambiente natural e colocá-los todos na equipa profissional. Vai haver oportunidades, o Cruzeiro é uma equipa que quer apostar nos jovens. Estamos agora com estes três, com certeza a médio prazo vai chegar outros jovens à equipa principal, mas eu acho que o futebol temos que dar o seu tempo. Eu sei que aqui no Brasil às vezes é tudo para amanhã, querem que os jovens apareçam já na equipa principal, depois se estiverem mal também já hoje mandam embora porque não servem. Mas eu gosto mais num processo educativo e formativo para que exista uma evolução sustentada para que a gente tire frutos desta base.